Queridos, a paz do Senhor, é um prazer estar com vocês em mais uma pré-aula. Hoje lecionando a aula de número 3, que tem por título a aula maravilhosa, A Esperança, a Volta de Jesus. Esperando a volta de Jesus. Hoje eu tenho dois grandes homens de Deus aqui comigo, um já conhecido de vocês, que é o evangelista Alex, e está comigo hoje o presbítero Jackson. Tem muito tempo que eu queria trazer aqui, ele estava me enrolando, mas hoje ele veio, para a honra e glória do Senhor. Nós somos aqui de Teófilo Otoni, Assembleia de Deus, ADTO, Assembleia de Deus, Ministério Teófilo Otoni, EBP, Escola Bíblica de Professores em Foco. Querido, pegue seu papel, pegue a sua caneta, e hoje nós vamos falar de um tema muito bom, um tema muito propício para a ocasião que nós estamos vivendo. Como sempre, você que compartilha a nossa lição, você que curte a nossa lição, você que dá um like e principalmente você que tem colado e copiado tudo que nós falamos aqui na bancada, eu quero iniciar mandando um forte abraço para você. As primeiras pessoas que compartilham e deixam escrito para toda a bancada da EDP, eu sempre mando um abraço. Então eu vou iniciar mandando um abraço para o diácono Márcio Pedro, lá do Rio de Janeiro, ao Agnaldo Gonçalves, ao Edivaldo Tavares Lourenço, ao diácono Isaías Conceição da Silva, ao meu xará Elias Santos, e com ele está a Alessandra, ao Luiz Ricardo de Paulo, ao diácono Paulo Paulino, lá em João Pessoa, terra longe, ao Luiz Peixoto e a Camila Peixoto, que sempre pede lição e sempre escreve para toda a equipe da IBP. E também ao professor Heleno, lá na ilha de Itamaracá, no Pernambuco. Grande abraço, que Deus te abençoe, meu querido. Nós vamos ler tópico a tópico e vamos discutir, debater tópico a tópico. Não deixe escapar nada dessa lição. Essa é a revista sobre escatologia, é uma revista maravilhosa. Então não perca tempo com outras coisas a não ser o estudo sistemático dessa revista. Vou começar com a introdução e está comigo hoje o presbítero Jackson. Fica à vontade, meu querido, está em casa. A todos, boa noite. É uma satisfação, uma grande alegria poder hoje atender a um convite do nosso amigo pastor Elias, que Deus possa abençoá-lo nesse projeto tão inovador, tão necessário, que é uma explicação mais didática da revista da Escola Bíblica Dominical. Também quero cumprimentar o evangelista, nosso querido amigo que aqui conosco compõe a bancada nesta oportunidade. Queridos, vamos à introdução desta lição e claro que as dúvidas serão sanadas através dos colegas que hoje me dão a honra de começar fazendo aqui a leitura nesta oportunidade. Vamos lá. Nos diz assim: ninguém sabe o dia e a hora em que Jesus voltará. A palavra de Deus nos revela quando se dará esse grandioso acontecimento. Logo é indispensável estarmos preparados para aquele dia que tanto ansiamos. Precisamos viver em santidade, pois Jesus poderá voltar neste minuto em que você está lendo esta lição. Você está preparado? Infelizmente, há muitos cristãos que não estão preparados para subir ao encontro do Salvador. E esses estão descuidados, adormecidos, assim como as virgens loucas da parábola de Mateus 25. Muitos estão sem um azeite, que representa o Espírito Santo. Outros negligenciam o testemunho cristão e acabam por escandalizar o Evangelho. No entanto, a volta de Jesus será repentina. A surpresa é o fator preponderante. Por isso, a santificação é o requisito fundamental para o encontro com o Senhor nos ares em sua volta. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo de número 23. Eu acho, já vamos começar sobre essa introdução, eu acho impossível, acho que a bancada comigo vai concordar, é impossível você iniciar essa lição sem dar uma rápida passada pela leitura bíblica em casa, e principalmente se você não dá uma olhada em Mateus 24, versículo 15. É de extrema. Eu queria até que os meus companheiros que estão comigo aqui, Mateus 24, versículo 15, quem estiver com a Bíblia aberta, eu vou agradecer demais para ler para mim aí. Presbítero Jacques, sinta vontade, meu querido. Nos diz assim, Mateus capítulo 24, verso 15: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fugirão para os montes. Prossegue? Não, só nesse ponto em específico.
Então anote aí, querido, nessa introdução, eu sei que eles vão falar muitas outras coisas sobre essa introdução, eles estudaram muito, o termo a abominação desoladora, isso deve ficar muito claro para você partir, nós vamos colocar como princípio dessa introdução, que essa expressão ela foi tirada do livro de Daniel 9, versículo 27, 11, 31 e 12, versículo 11. Aqui ela se aplica, você deve anotar isso que vai passar de aula, especialmente na destruição de Jerusalém e a profanação do templo pelo exército romano, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Isso é interessante. Lucas 21, o professor Alex estiver com a Bíblia aberta, Lucas 21, versículo 20, fala sobre isso. Outra coisa interessantíssima que nós devemos lembrar sobre essa introdução, que também está em Lucas, foi por Mateus, como leu aqui o presbítero Jacques, 24, versículo 15, o que lê, entenda. Essa frase ela é séria, porque ela é uma advertência à comunidade cristã. Porque esse versículo ele traz um sentido oculto para quem estava de fora. Só entende quem tem a unção do Espírito e quem crê na promessa. Achou para mim, meu querido? Sim, Lucas capítulo 21, versículo 20, o sermão profético continua: a grande tribulação. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Versículo 21, isso. Então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Há nesse sentido, e nós vamos falar sobre isso aqui, nós vamos tratar desse assunto, algo maravilhoso, que é o próprio Jesus falando. É o próprio Jesus falando sobre a perseguição que Jerusalém iria sofrer. Quando nós pegamos isso, nós cristãos entendemos o Mateus 24, versículo 15, e nós arremessamos para uma promessa futura, a partir do versículo 22, nós vamos ver a retirada dos escolhidos. Isso é muito interessante. Já no versículo 23, nós vamos ver que o próprio Jesus diz que muitos virão no meu nome dizendo ser o Cristo. Isso é magnífico para você discutir em sala, porque já está acontecendo na atualidade. Haverá muitas heresias de falsos mestres, isso já está acontecendo em nosso tempo, e grandes milagres, coisas extraordinárias. Essas coisas extraordinárias aconteceram no tempo de Jesus, eu acho interessante nós frisarmos isso, e está acontecendo no nosso tempo. E há um versículo que nos chama a atenção, em Mateus 24, 15, 23, 22, 23, que diz que eles seriam como abutres sobre cadáveres. Isso no sentido espiritual nós vamos entender que, escatologicamente falando, esse cadáver é a pessoa espiritualmente morta. E nós estamos vendo que hoje existem muitas pessoas espiritualmente mortas. E é por isso que os homens na atualidade gananciosos estão dominando essas pessoas. Então, são cadáveres. E os abutres são os falsos pastores que nós estamos vendo na atualidade. Ok, querido? Eu sei sobre esse tópico, pode ficar à vontade. O presbítero Jacques, o evangelista Alex, querem falar alguma coisa sobre a introdução? Professor, anote tudo. Fique à vontade, meus queridos. Interessante, pastor Elias. Eu quero também agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui juntamente com o presbítero Jacques, o pastor Elias, compondo essa mesa de bênção e louvando a Deus por esse canal de edificação, tanto de professores como também de alunos que ouvem, que participam, e eu tenho certeza que Deus tem edificado a sua obra através desse trabalho. E eu achei interessante a lição, porque se nós observarmos, eu estava lendo um comentário do pastor Elinaldo, na década de 80, comentarista dessa lição, pastor Linaldo Renovado, na década de 80 e depois em meados do ano 2000, a escatologia bíblica ela estava em alta, a Assembleia de Deus e muitas denominações debatiam esse assunto com muita firmeza, com muita dedicação, mas com o passar do tempo, o tema escatologia foi esfriando, foi perdendo a sua importância, não que ele não tenha importância, mas os púlpitos do Brasil foi deixando esse assunto tão necessário para a igreja de hoje, chamado escatologia. Mas eu glorifico a Deus porque a CPAD, através das lições, trouxe de volta esse tema tão necessário, pois estamos vivendo nos últimos dias, sabemos que Jesus está voltando a qualquer momento, e nós não poderíamos deixar de agradecer a Deus por esse assunto tão importante
e também fazendo jus ao título da lição, esperando a volta de Jesus. Não é ainda o arrebatamento, mas a maneira que os cristãos devem se portar no que diz respeito a essa promessa de Deus, que é o arrebatamento da igreja. E eu pesquisando ali, lendo sobre esse termo esperar, do dicionário Aurélio, diz que esperar significa ter esperança, aguardar, confiar. E uma frase que me chamou a atenção, pastor Elias: estar na expectativa de que algo vai acontecer. Então, que assunto maravilhoso, que coisa maravilhosa, estar na expectativa de que Jesus vai voltar a qualquer momento. Isso é esperar, estar na expectativa. Então, que rica, muito rica essa lição. E o amado professor que nos ouve, eu tenho certeza que você tem muito a dizer para a sua classe e também despertar os irmãos sobre a volta iminente de Cristo Jesus. Quero deixar um breve comentário, e talvez aos meus amigos professores que tenham cuidado e que talvez incentivem o seu aluno a ter a esperança de que Jesus vai voltar, porque os nossos dias eles estão sendo absolvidos, esse desejo, essa vontade de ter Jesus novamente conosco e de que Ele volte realmente para nós. É importante que nós voltemos a crer nesta verdade, porque o nosso grande problema, às vezes, é que temos falado, e às vezes muito pouco a respeito deste assunto, que talvez seja o assunto, na minha opinião, depois do crente aceitar a Jesus Cristo, é a volta dele para buscá-lo. E às vezes nós, por certas circunstâncias, digamos até mesmo existenciais, por tempos em que nós estamos vivendo, se entendermos que um tempo de grande tecnologia, de grandes facilidades tem chegado até nós e tem nos tirado talvez esse alcance maior nessa vertente chamada volta de Cristo. Então, a nossa atenção especial, a sua atenção especial ao seu aluno, para que ele volte a entender a necessidade de realmente voltar a ter a esperança na volta do Senhor Jesus Cristo, que de fato acontecerá. Existem pessoas que já se usurparam do direito de crer que Ele vai voltar. Então, que você coloque isso no coração da sua sala, no coração da sua igreja, para que Deus possa nos abençoar. Nós vamos trabalhar esse tema hoje com algum cuidado, porque é um tema de extrema necessidade para a igreja que hoje milita no nosso Brasil e mundo afora. Eu vou continuar aqui com o tópico número 1, com o Senhor aguardando a volta do Senhor. Pode ficar à vontade, meu querido. Ok, vamos lá. O tópico primeiro nos diz assim: aguardando a volta do Senhor. Vai dizer sobre dois requisitos que são extremamente necessários: fé e vigilância. Diz assim: Jesus exortou os discípulos a serem vigilantes. Ele afirmou: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor. Mateus capítulo 24 e versículo de número 42. Porque não sabemos a data da segunda vinda de Jesus, temos de ter uma conduta ilibada em nosso dia a dia. Temos que aguardar a volta de Cristo em santidade e com um coração repleto de fé. Precisamos também desejar a volta de Cristo, como os crentes de Tessalônica. Eles ficaram tão convictos e anelantes ante a mensagem que os missionários lhe pregaram concernentes à segunda vinda de Cristo, que entendiam que a mesma ocorreria naqueles dias enquanto estavam vivos. 1 Tessalonicenses capítulo 14, versículos 15 e 17. Nesse tópico em específico, o professor Alex já deu uma pontadinha ali, o senhor começou a falar aí, e eu vou continuar aqui, vou pegar a centelha, né? Eu tenho que mudar essa palavra, centelha da lição passada, da criação do mundo. Vamos continuar com um gancho aqui, como diz o pastor Divino. Hebreus 11, o versículo de número 1, é um texto célebre para que nós possamos entender o que o professor Alex já deu um pontapé inicial aqui. Hebreus 11, o versículo de número 1. Abra na sala esse texto, nós vamos falar um pouquinho sobre esperança, sobre confiar. Achou para mim, meus queridos?
Hebreus 11, o versículo de número 1. Presbítero Jacques, sim, para ficar à vontade, meu querido. Ok, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Vamos entender isso aqui agora para você levar para a sala. O ato de, isso que é interessantíssimo, o ato de esperar, ele nos faz entender que nossa fé é manifestada todos os dias. Ainda que todos nos chamem de loucos, isso aqui é muito interessante, está acontecendo, está voltando aquela modinha de falar que nós somos loucos. Nós sabemos que essa promessa e muitas outras promessas acontecerá. O próprio Hebreus 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A palavra fé aqui, como diz o evangelista Alex, eu prestei bem atenção, parece que nós estamos em sintonia espiritual aqui nós dois, ela é traduzida como confiança. E confiança, ela é algo que tem que haver em um casamento. O casamento de Jesus com a igreja vai acontecer. O casamento da igreja, o tão esperado noivo, vai acontecer. Então, esse ato de confiança, ela tem que existir entre os noivos, porque um deve confiar na promessa que foi feita ao outro. Ok, meu querido? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Fica à vontade, meu querido. Eu quero só aproveitar a questão da fé e voltar bem lá no comecinho, lá na Bíblia Sagrada, lá nos primórdios da Bíblia Sagrada, para entrar na história do Noé. Eu acho uma coisa extremamente importante o que a fé do Noé gerou para aqueles que estavam à sua volta. O próprio Deus chega e manda ele construir uma arca, ele vai lá e na base da fé vai construir uma arca, vai pregar e tal, aquela coisa tão bonita que nós conhecemos muito bem da história. Depois lá no capítulo 6 do Gênesis você vai ler com mais cuidado depois nos capítulos que se seguem. Mas eu vejo uma coisa importante, e que a fé, ela tem que gerar alguma coisa. A fé, ela não pode ser morta, ela tem que gerar alguma atitude, e atitudes que vão chamar a atenção de pessoas que estão à sua volta, seja para te criticarem ou para te elogiarem, seja para seguir o seu exemplo ou pelo menos para notar que você fez algo diferente do que todos faziam. E é justamente isso que eu quero que você entenda. Entenda a fé como uma possibilidade real de você encontrar com o Senhor Jesus Cristo dentro de um tempo que nós acreditamos ser muito breve. Acho que fé é isso. Aproveitando essa volta à antiga aliança do presbítero Jacques, fazendo a analogia do tipo aí do arrebatamento de Noé, eu me lembrei aqui também do Enoque, do irmão Enoque, que também aguardava de certa maneira, mesmo que a palavra de Deus não nos deixa isso como de uma maneira clara, mas a Bíblia diz que Enoque, no capítulo 22 do livro de Gênesis, no capítulo 5, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, viveu 300 anos, depois dos seus 65 anos, Enoque andou 300 anos com Deus. Então esse andar com Deus aí, nos remetendo aqui ao tópico primeiro da lição, para o amado professor que nos ouve, provavelmente, eu tenho certeza disso, que Enoque vivia com fé e com vigilância nesses 300 anos, pastor Elias. Não é muito sério, confiar. Confiou 300 anos. Hoje nós estamos tendo pessoas nos nossos meios que a atitude de tudo ser muito rápido, eles perdem a confiança, eles passam a não confiar. Esses homens, o caso de Noé, como diz o presbítero Jacques, como diz o Senhor acerca de Enoque, nós vamos ver que eles tinham uma confiança tremenda em Deus, e a igreja perdeu essa confiança. Nós precisamos voltar aos primórdios, como diz o presbítero Jacques aqui, e analisar esses pormenores, porque nós estamos querendo tudo. Aí nós ajoelhamos para orar já pedindo a bênção. E isso é verdade. Pode continuar, meu filho, fica à vontade. Então esse assunto de esperar a volta de Jesus não pode ficar de fora da nossa vida espiritual. E a lição nos leva a entender que existem maneiras de nós esperarmos a volta de Jesus. Talvez muitas pessoas, até mesmo no meio cristão, se esqueceu, como o Jackson disse aqui, talvez ao dia a dia, a correria, os problemas, as dificuldades da vida, as lutas, as provações, faz com que o cristão
perca essa visão de que nós estamos aguardando Jesus e Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja a qualquer momento. Mas a lição daqui para frente nos vai mostrar o passo a passo de esperar a volta de Jesus. E o comentarista cita a igreja de Tessalonicenses e os irmãos de lá. Daqui para frente nós vamos ver nos tópicos a seguir, e o professor pode utilizar isso na classe, que a igreja de Tessalonicenses, Paulo orientava aqueles irmãos como esperar a volta de Jesus. Se nós lermos o textual, nós vamos ver que Paulo diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele fala de uma tricotomia defendida por ele próprio, um dos maiores defensores da doutrina da tricotomia, Paulo: espírito, alma e corpo tem que estar plenamente conservado. E esse termo conservar, quando ele usa essa palavra, esse verbo em conservar, ele nos leva a entender como se um açougueiro pegasse uma carne, como não tinha geladeira na época, ele salgava aquela carne para ela não perder. E esse termo conservar nos leva a entender que a nossa vida precisa estar plenamente conservada, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, irrepreensíveis na presença de Deus, aguardando a volta do Senhor Jesus. Magnífico, muito bom. Anote, professor. Eu vou continuar aqui com o evangelista Alex, o professor Alex. O tópico 2 diz: cheio do Espírito Santo. Fica à vontade, meu querido. Cheio do Espírito Santo. Jesus ensinou a parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25, para mostrar o que significa estar pronto para o seu retorno. Com essa parábola também aprendemos que cada um de nós é responsável diante de Deus por sua condição espiritual. As virgens prudentes representam os crentes fiéis, que esperam a vinda de Jesus em santidade e cheios do Espírito Santo. As prudentes tinham azeite em suas vasilhas. Este azeite representa a presença do Espírito Santo. As virgens loucas ou imprudentes tinham azeite, mas eram pouco. Suas lâmpadas logo se apagariam. Mateus 25, verso 8. As loucas representam os cristãos descuidados quanto à vinda de Jesus, o noivo, e que permitem que a chama do Espírito se extinga. E tendo elas ido comprar o azeite, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mateus 25 e 10. Sem a presença do Espírito Santo, é impossível o crente esperar a vinda de Jesus de forma santa. Eu acho magnífico esse texto, e quando nós paramos para refletir, eu estou aqui arrepiando. No dia que você está lendo aí, eu estou arrepiando. Essa aula, magnífica essa aula. Quando nós fazemos a comparação, eu estava falando há pouco de um noivado, e nós arremetemos a igreja como noiva, Jesus como noivo, e nós olhamos para os costumes judaicos, nós vamos dizer que o dia do casamento judaico, para os noivos, é como um Yom Kippur. O que é o Yom Kippur? É um dia de perdão. Para eles é um Yom Kippur pessoal. Os noivos têm que entrar numa consagração. É passado jejum, é passado em jejum, é passado em oração, é passado em atos de bondade, que nós chamamos aqui de Tzedakah no original, e eles ficam numa reflexão espiritual durante todo o período em que vai antecipar o casamento, em que vai acontecer o casamento. Quando nós fazemos um paralelo com a igreja atual esperando o noivo, nós vamos ver que o nosso jejum atual, e a própria revista vai entrar numa tese totalmente espiritual, e não sei se minha bancada vai concordar comigo aqui, o nosso jejum espiritual ele é marcado pela presença do Espírito Santo. Por quê? Porque ele é o azeite e nós somos o vaso de barro. Então é a presença do azeite dentro de algo frágil que é o barro. Isso é interessantíssimo. Por que eu estou falando isso? Porque enquanto o mundo lá fora escarnece, entra em bebedice, vive em orgias, nós nos envolvemos com o Espírito Santo para que nós possamos ser separados para o encontro com o noivo. E eu acho interessante, eu queria que o senhor abrisse para mim, presbítero Jacques, já está aqui, Mateus 26, 29, que o próprio Jesus está cumprindo esse mandamento, esse Yom Kippur,
essa separação, esse dia, esse jejum até chegar ao nosso casamento. E isso vai acontecer porque Ele mesmo disse em sua palavra. Achou para mim, meu querido? 26, 29, pode vontade. Mateus capítulo 26 e verso 29 diz assim: E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Olha que interessante, então nós vamos ver Jesus se abster do suco da vide, do suco da videira, para que nós possamos, nós a noiva, possamos estar com Ele na grande ceia naquele dia, e Ele vai nos servir como noivo. Isso é magnífico, é um campo totalmente espiritual, meu querido. É isso que nós temos que entender. Então entenda, é por isso que a revista diz que nós precisamos entender que nós, cristãos, nós não conseguimos, por nosso mérito próprio, aguardar a vinda do noivo sem o Espírito Santo. É impossível, querido. Sem a presença do Espírito Santo é impossível você aguardar a presença, a vinda de Yeshua. Ok? Quer falar alguma coisa? Você fica à vontade, presbítero Jacques, fica à vontade. Só fazer um adendo à sua palavra e ratificar aos corações dos professores que sem espiritualidade não existe cristianismo, não existe salvação. E a nossa grande preocupação, eu acho que a igreja precisa preocupar muito com isso, é com a chamada espiritualidade. Porque o Espírito Santo, quando nós vamos tratá-lo, é algo tão singelo, é de uma força absurda. Se entendermos que o Espírito Santo entrava ou tomava posse ali do corpo de Sansão e dava a ele uma força exorbitante, capaz de fazer com que ele tirasse porta da cidade de Gaza, como na Bíblia está relatado, mas que também ao ponto que quando ele aparta do caminho, o mesmo o deixa. Ou seja, espiritualidade, nós estamos trabalhando com algo muito sensível, chamado Espírito Santo, que requer de mim e de você um cuidado muito específico para tê-lo conosco. Então, mais do que ter o Espírito Santo, que é uma necessidade, e talvez nós já o temos, e talvez por o termos, nós estamos negligenciando essa questão de sermos muito voláteis, deixarmos que isso passe de lá para cá com uma... Eu gosto de lembrar de uma coisa, eu acho que nós estamos caindo em uma época, eu gosto muito de voltar às épocas passadas, vocês vão perceber isso nas minhas referências, mas eu parece-me ver a nação de Israel, quando deixava ali a terra do Egito e caminhava em direção a Canaã, eles durante o dia lá tinha a nuvem que os cobria e à noite lá a coluna de fogo, ou seja, o milagre era muito normal, e o Espírito Santo está se tornando muito normal para nós. Isso é uma coisa muito, mas muito perigosa. O Espírito Santo, como diz o seu nome, ele é santo e precisa ser bem tratado por cada um de nós. Precisamos ser cuidadosos com isso. Aproveitando o tópico 2 ainda, o subtópico 2, onde o comentarista nos fala sobre a parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 5, nós podemos observar duas qualidades de cristãos que estão na igreja. O amado professor, ele pode aproveitar essa parábola para fazer essa comparação. Existem duas classes de cristãos na igreja. Aqueles que estão como as virgens prudentes, que estão preparados, que estão com as suas lâmpadas cheias de azeite, que estão ali constantemente com a sua vida espiritual na presença de Deus, buscando a Deus em oração, procurando a cada dia mais santificar a sua vida, encher a sua vida do Espírito Santo. E há também aqueles cristãos que são comparados com as virgens loucas, que perderam esse objetivo, que estão na igreja adormecidos, pastor Elias, como pessoas que não se preocupam mais sobre a volta de Jesus. Eles estão vivendo o evangelho do entretenimento, o evangelho da diversão, o evangelho do oba-oba. E isso tem tirado o foco de muitos cristãos na igreja. Então, na parábola das 10 virgens, nós podemos observar essas duas qualidades de cristão: daqueles que estão atentos, vigilantes,
buscando ser cheios do Espírito Santo a cada dia, e aqueles que estão adormecidos, aqueles que estão com as suas lamparinas vazias, e nós precisamos buscar essa presença do Espírito Santo, porque, como diz o comentário, sem a presença do Espírito Santo é impossível o cristão esperar a vinda de Jesus de forma santa. Muito bom, gostei. Vou continuar aqui no tópico número 3. Quer comentar mais alguma coisa? Que eu consegui continuar aqui? Só lembrando de uma coisa importante, eu gosto sempre de lembrar disso. Mateus 24 diz que quando no fim das últimas coisas, no fim do período do homem na terra, que o amor de muitos se esfriaria. Eu gosto sempre de lembrar, você não precisa ser um dos que terá o amor resfriado. Verdade. Nós precisamos lembrar muito disso, tá? Se vai acontecer com alguém, não precisa ser o seu aluno, não precisa ser a sua igreja, não precisa ser a minha pessoa, não precisa ser a pessoa dos pastores que aqui me acompanham. Então lembremos disso. Muito válido isso. Anote, grife, estou com a canetinha verde, grifando tudo aqui na minha revista, anotando no cantinho aqui. O tópico número 3 diz: em santidade e em amor. Ser santo é ser separado, consagrado para o Senhor. A palavra de Deus nos exorta a sermos obedientes e santos em toda a nossa maneira de viver. Sem santidade ninguém poderá ver o Senhor. Santidade é condição indispensável de quem se diz crente e deseja ir para o céu, ao encontro do Senhor Jesus. Que jamais venhamos a amar a prática do pecado, pois Jesus está às portas. O que identifica um crente que vive em vida santa? O que identifica uma pessoa santa? Uma pessoa santa é, antes de tudo, o seu amor altruísta. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que amei-vos uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É o amor que identifica se somos ou não um cristão. Quem não ama seu irmão não experimentou o novo nascimento, logo precisa se converter a Jesus Cristo e nascer de novo. Meus queridos, querem falar alguma coisa sobre isso aí? Pode ficar à vontade. Pesado isso aí. São mais duas condições necessárias para aguardar a volta de Jesus em santidade e amor. Parece que esse termo santidade anda um pouco esquecido em muitas igrejas, mas essa palavra que significa ser separado e consagrado para o Senhor continua sendo regra, chave, continua sendo norma cristã e a vontade de Deus para cada um de nós. Não é uma santidade de fora para dentro, mas uma santidade que nasce de dentro para fora, uma santidade produzida não por vontade humana e não por dogmas religiosos, mas uma santidade produzida pela presença do Espírito Santo, pelo desejo de agradar a Deus, pelo temor de Deus no nosso coração. Aí o comentarista toca em outro assunto que parece que continua também, de certa forma, em falta nos arraiais cristãos, que é o amor. E falar essa palavra amor é tão fácil, mas viver o amor que Jesus nos ensinou é muito difícil. E pregar sobre o amor é até bom. Talvez você que está aí do outro lado falando: nossa, como esses irmãos conhecem esse termo amor. Mas falar o amor é muito simples. O difícil, e nós devemos deixar isso bem claro para os nossos alunos, é que nós devemos não apenas dizer que nós amamos, mas praticar esse amor. E Jesus deixou isso bem claro, da maneira que eles iriam nos conhecer como discípulos de Cristo é se nós amarmos uns aos outros. Magnífico. Só para a gente entender o que é isso e talvez a seriedade desta passagem, é que é o próprio Cristo que está dizendo: um novo mandamento vos dou, capítulo de número 13, verso 34, como está dizendo a própria lição, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, nós temos por obrigação, e isto não é o pastor, não é o evangelista, não é o presbítero, é a igreja, é o cristão, de amar como Cristo
um dia amou. Nós temos um problema muito grave quando nós tratamos com igreja, porque nós entendemos que as maiores responsabilidades estão ancoradas aos homens que têm cargos, e isto não é verdade. A igreja de Jesus Cristo, ele sempre a tratou de forma geral, ou seja, não especificou a quem deveria ser uma ação ou a quem deveria ser a outra ação. Todas as ações são direcionadas à sua pessoa, a você que se diz um converso a Cristo, a você que se converteu a este evangelho, tem esta responsabilidade. E quando nós entendemos que temos esta responsabilidade, indifere se eu sou, ou que se eu tenho um cargo, ou se eu tenho um codinome, ou um prenome, ou um pós-nome, indifere a isso. Eu vou ser cristão, e naturalmente com isto, a minha convicção de salvação, como disse o apóstolo Pedro, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, que é o que há de mais importante. Tudo ocorre se eu aprender, como Jesus me ensinou, a amar o mundo. E fazendo isto, ele fez de uma forma talvez mais absurda que nós possamos entender e compreender. Ele abriu os braços para ser pregado em uma cruz, para mostrar para mim, para você, que nos ama. Então importa que nós retribuamos isto, amando aqueles que estão ao nosso redor e aqueles que carecem do seu grandioso amor. Nesse tópico em específico, eu acho interessante que os professores deveriam notar, muito bom, até notei na minha revista aqui, eu acho que os senhores deveriam notar que, eu até coloquei aqui, que a santidade ela é a marca de caráter de quem espera. Ela é a marca de caráter de quem espera. Quem espera, ele quer ser santo, querido. Você tem que entender isso. Por que eu estou falando isso? Pois quem espera não trai, quem espera tudo crê, tudo suporta, e sua confiança nunca acaba. Quem nos fala isso é Paulo. Paulo nos mostra isso, nos dando exemplo de uma comparação do que é o amor ágape, do que é o amor de Deus em 1 Coríntios 13, 4 e 7. Ele está nos mostrando e nos tirando de situações humanas com um ato de amor, como diz aqui o presbítero Jacques, como diz o evangelista Alex. As situações, e o próprio Jesus disse: conhecerão as questões dos meus discípulos quando amarmos uns aos outros. E Paulo vai e pega essa comparação e diz: vocês têm algo sobremaneira excelente, que é o amor. Há algo interessante isso, que no versículo 9 e no versículo 10, Paulo chega a dizer: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Aí Paulo continua dizendo: quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O ato ruim que existe em nós será aniquilado com a presença de quem? De Jesus. Tudo se completará com a perfeição de Jesus. Quando nós tivermos um novo corpo, esse mundinho que nós temos, em particular, que tenta tirar o caráter de amor que Jesus colocou em nós como seres humanos, ele será aniquilado, em nome de Cristo. Eu vou continuar aqui com o tópico número 2, com o presbítero Jacques: atitudes errôneas diante da vinda de Jesus. Pode ficar à vontade, meu querido. O ponto primeiro diz assim: ignorar a vinda de Cristo. Certa vez, ao ensinar a respeito do seu retorno, Mateus 24, 45 a 51, Jesus contou uma parábola sobre o servo fiel e prudente e um mau servo. Quem é o mau servo? Jesus mostra que é aquele que diz: ó meu Senhor, tarde virá. Mateus capítulo 24, verso 48. Então, esse passa a viver de modo negligente, desatento, maltratando seus conservos e completamente alheio à vontade do seu Senhor. Muitos, infelizmente, estão vivendo como o mau servo da parábola. Porém, a este diz o Senhor: virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 24, versículos 50 e 51. Nesses tempos de sinais evidentes da proximidade da vinda de Jesus, há muitos que estão brincando de ser crentes
ignorando a iminente vinda do Senhor e agindo como o mau servo. Viva com responsabilidade, siga o exemplo do servo fiel e prudente e jamais negligencie a obra de Deus. Nem se embarace, melhor dizendo, com as coisas deste mundo. Mateus 24, versículos 45 e 46. Eu achei algo interessante nesse tópico aqui. Eu sei que os senhores vão falar um pouquinho sobre isso, é um pontapé inicial, já até falaram no início aqui, e eu fiz uma pergunta para que você pergunte para a sua sala. O ato de negligência, ele cerca quase todo o povo de Deus nos últimos tempos. Como? Essa é a pergunta. Como o ato de negligência cerca a igreja nos últimos tempos? Quando nós vivemos uma vida medíocre, esperando somente nas coisas desse mundo, isso aqui é fato, verídico. Quando nós esquecemos de que o melhor é fazer parte da noiva de Cristo. Quando nós vivemos uma vida medíocre, só esperando coisas desse mundo, esperando casa, esperando carro, esperando bonança, se apoiando nessas pequenas coisas, e se esquecemos de fazer parte da noiva de Cristo. Eu acho interessante que quando os discípulos saíram, falaram assim: Senhor, nós curamos, nós expulsamos demônios. Aí ele parou e falou assim: e vocês estão felizes por isso? Aí eles assim, olharam para Jesus, imagina a cena, eles falaram assim: vocês têm que ficarem felizes por vocês terem um nome no livro da vida. Isso é mais importante. Então entenda, querido, os grandes líderes na atualidade, eles estão vivendo como se o nosso Redentor fosse demorar. De que maneira? Eles estão se preocupando em adquirir grandes mansões, fortunas. Eles estão pregando um evangelho somente de engano, onde você precisa comprar a fé e comprar indulgências novamente. Ou seja, eles estão vivendo somente para este mundo, não para o porvir. E isso deve ser refletido em classe. Ok, meu querido? Quer falar alguma coisa, meu querido? Fica à vontade. Pastor Elias, o comentarista da lição, ele, no subsídio didático, ele deixa uma pergunta para os professores fazer para a classe. E essa pergunta é interessante. Temos de nos preocupar com a data da volta de Jesus ou estar preparados para a sua vinda? Jesus, ele é muito sabido, se eu posso dizer assim. Jesus, ele é muito sabido. Os discípulos estavam com Jesus uma certa feita, visitando o templo e achando que Jesus não conhecia o templo, levaram Jesus para passear dentro do templo. Ao sair lá fora, no Mateus capítulo 24, verso 1 a seguir, os discípulos chegam para Jesus e mostram o templo que Herodes construiu, que demorou mais de 40 anos para ficar pronto. Um templo que era considerado uma das 7 maravilhas daquela época. E eles chegam lá fora e mostra o templo para Jesus e fala assim: Senhor, olha o que eles falam para Jesus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. No versículo 2, Jesus olha para aquele monte de pedra e fala assim: não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derrubada. Aí eles seguem sem saber de nada, e Jesus vai para o Monte das Oliveiras, senta no cume do monte, imagino eu, e lá de cima Jesus, como juiz, olha para Jerusalém e olha para o templo, e os discípulos perguntam a Jesus: Jesus, mas quando serão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Na verdade, pastor Elias, presbítero, irmão Jacques, que aqui está, os discípulos queriam que Jesus desse para ele uma data. Jesus, qual será o dia e qual será a data? E mostra para nós aí, escreve para nós, quando será a sua vinda e o fim do mundo? Jesus, muito sabido, muda a retórica e a conversa. Jesus foge dessa pergunta do dia e da hora e diz para ele o seguinte: acautelai-vos que ninguém vos engane. Ou seja, Jesus não está preocupado em nos mostrar que dia ele vai voltar e que hora, não. Mas Jesus está preocupado em que eu e o amado professor que está me ouvindo e a sua classe esteja preparada para que ninguém vos engane quando se aproximar aquele período, quando se aproximar aquela data. Então, a pergunta é: temos de nos preocupar com a data ou estar preparados com a vinda de Jesus?
Jesus falou para nós e deixou bem claro em Mateus 24 que a nossa preocupação não é com a data, mas sim em estar preparados, aguardando a sua volta iminente, que pode ser a qualquer momento. Eu vou continuar aqui então no tópico de número 2 com a evangelista Alex, escarnecer das profecias. Fica à vontade, meu querido. Escarnecer das profecias. A palavra de Deus nos alerta que nos últimos dias haveriam homens escarnecedores. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, 2 Pedro 3, versículo 3 ao 4. O apóstolo deu como resposta ao ensino bíblico que indica a matemática de Deus quanto à contagem dos tempos, dizendo: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, 2 Pedro 3 e 8. Há teólogos contemporâneos que dizem que a volta de Jesus é apenas uma utopia, um sonho, e isso é escarnecer dessa verdade. Eu fiquei magnífico com o enlace de Jesus Jesus foi magnífico quando diz um dia com 1000 anos, 1000 anos é como um dia. É levar ele do finito ao infinito e do infinito ao finito. Jesus é perfeito. Então entenda uma coisa nesse tópico bem rápido aqui. O ato de escarnecer nos últimos tempos, eles nos mostrará não somente os falsos mestres. Entenda isso aqui. Mas também aqueles que nunca se envolveram com o Espírito Santo, nunca tiveram contato com Ele, nunca foram batizados pelo seu Espírito e, acima de tudo, nunca entraram num processo de conversão. Por que, pastor, ele está falando isso? A bancada de concordar comigo, querido. Porque todo aquele que se converte a Cristo, ele passa a crer em suas promessas e ele passa a esperar, a confiar. E dentre essas promessas, o próprio João narra algo perfeito em João 14, versículo 1, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, não vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E no versículo número 4, é algo que nós precisamos entender, que é somente quem está em Espírito que entende. Ele diz: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Quem se converte sabe o caminho. Concorda bem, presidente Jackson? Concordo, e quero até só trazer aos nossos amigos Abacuque 3, e versículo 17 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Queridos, se você, por um instante que seja, duvidou que Jesus vai voltar, existe algo de errado na sua conversão. Pelo menos é a minha posição. Porque o dia que o homem entende que Jesus é o seu Salvador, ele tira ou joga fora qualquer possibilidade de um dia deixar de crer na sua volta. Ele é amparado pelas promessas do Senhor seu Deus. Então nós temos que ter um cuidado muito, mas muito grande com o que nós estamos vivendo nos últimos dias. Pessoas que se dizem cristãs, mas que quando vai avaliar o seu cristianismo, tudo para ele não tem mais validade. Ou seja, Deus está sempre muito longe e não perto. Espera aí, vamos ver um cristianismo com maior verdade. Jesus, ele cobrava dos seus discípulos que crescem nele, que confiassem nele. E nós parece nos olhar lá no capítulo 8 do livro de Mateus, e versículo número 27, quando eles estão dentro do mar lá, e o vento começa a balançar, Jesus começa a questioná-los: mas onde estão a sua fé? Estão andando comigo e não sabem o que estão vivenciando? Então nós temos que ter o cuidado de não sermos assim.
Então, se de alguma maneira a sua fé está sendo falha, converse um pouco mais com Deus, no intuito de que você melhore essa condição na sua vida, porque é de extrema necessidade que você deixe de ter pensamento nesse sentido, de que um dia ele não irá voltar. Só os acontecimentos que nós já temos visto e que está notificado dentro da Bíblia Sagrada e que você já conhece a respeito dele, tem que te credenciar e tem que produzir em você a convicção de que ele vai voltar com toda certeza. Se nós observarmos a segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, nós vamos entender que esse escarnecer das profecias, dessa profecia da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, já era um tema, já era um tema que os falsos pregadores da época já conturbavam. Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, orientando os irmãos a viverem com a fé, a persistirem na presença de Deus, a não esmorecer diante das tribulações. Mas na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo detectou que havia algumas pessoas deturpando o seu primeiro ensinamento, e alguns irmãos de Tessalonicenses chegaram a acreditar que Jesus já havia voltado, que o arrebatamento da igreja havia acontecido, e eles cruzaram os braços, pararam, estagnaram na fé. Segundo o que nós podemos entender no capítulo 2, o verso 2, o verso 3 a seguir, havia ali no meio da congregação alguém que estava deixando o povo de Tessalônica perturbar. O versículo 2 diz o seguinte: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Havia um falso mestre, havia falsas profecias, havia alguém escarnecendo das profecias, e o povo daquela congregação estava ali perdendo a sua confiança no arrebatamento da igreja. Por isso o apóstolo Paulo, ele escreve refutando aquele erro, dizendo para os irmãos que eles deviam esperar a vinda de Cristo prontamente, porque Cristo ainda não havia voltado para arrebatar a sua igreja. Então, existe hoje no nosso meio muitas pessoas escarnecendo da volta de Jesus, dizendo que esse povo é doido, que esse povo está louco. E nós, mais uma vez, queremos reforçar para os amados professores que Jesus está próximo a voltar, não voltou ainda, e devemos estar vivendo em santidade, aguardando a volta do Senhor. Eu vou continuar aqui no tópico número 3, que fala sobre as atitudes do servo fiel ante a volta do Senhor, com o presbítero Jackson. Fique à vontade, meu querido. Tópico 3, ponto 1 diz assim: ter uma vida irrepreensível. Isso só é possível na vida do crente através do poder redentor, libertador, purificador do sangue de Jesus, mediante a fé. Tomemos como exemplo a vida do apóstolo Paulo. Ele tinha uma vida correta, não dava lugar à repreensão, censura ou a crítica pertinentes. Certa vez ele afirmou que andava diante de Deus com toda a boa consciência. Atos 23:1. No capítulo 5 da primeira epístola aos Tessalonicenses, ele exorta os crentes a serem também irrepreensíveis. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 2:23. Não é somente o corpo físico visível que deve ser conservado puro, mas seu espírito e alma, partes invisíveis, também devem ser conservados corretos. Há crentes que são como os sepulcros caiados, pois em seu interior, em sua alma e espírito, há somente podridão. Esses são arrogantes, invejosos, amargurados, cheios de ódios, etc. Seja santo, ou melhor, sejamos santos em todo o nosso ser,
pois em breve Jesus virá. Nesse tópico em específico, eu vejo algo magnífico, que Jesus sempre une e sempre vai unir o elemento homem com o elemento espírito. O homem cai no pecado e Deus o resgata. Então nós precisamos entender que nós, seres humanos, a própria palavra diz, estando num corpo de pecado, se dissermos que não temos pecados, a Bíblia diz que nós somos mentirosos. 1 João 1, o versículo 8. É isso que nós precisamos entender, que através da vinda de Cristo em nossa vida, que nós chamamos de conversão, se permanecermos na luz e passarmos a ter comunhão uns com os outros, isso é magnífico, querido. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João 1, o versículo 7. Olha que interessante, diz. Olha o que diz. Se porém andarmos na luz, com ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Note isso aí. O que nós precisamos entender, o presbítero Jacques falou aqui, também o irmão Alex também falou, o pastor Alex também falou, que a perseguição, nesse termo em específico, que está falando na revista aqui, ela é a prova de que o ministério, o seu ministério, o meu ministério, o nosso ministério, está num caminho de Deus. Quem fala a verdade nos últimos tempos agora, ele será odiado, diz a palavra de Deus. O próprio Jesus falou isso em Mateus 5, o versículo 11 e 12. Jesus disse: bem-aventurados sois vós por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão no céu. Querido, o que nós precisamos entender, outro dia o professor Jefferson, lá de Sorocaba, um grande abraço no coração para você, meu querido. Te amo em Cristo Jesus, meu amigo professor Jefferson, e também o Fábio Segantino, grande amigo. Eles me perguntaram: professor, o que você está fazendo com a perseguição? Porque aqui nós estamos sendo perseguidos, nós estamos querendo nos mostrar, nós estamos querendo aparecer. Eu falei: querido, se você cantar uma música na igreja, você vai aparecer. Se você pregar, você vai aparecer. Se você fizer visita, você vai aparecer. Se você gravar um vídeo, é o que você menos aparecer num vídeo. Quem vai escutar um vídeo de 1h20 de escola bíblica a não ser professor? É só quem ama escola bíblica, quem é apaixonado, querido. Ninguém faz nada na obra de Deus para aparecer. Não. Nós fazemos porque nós temos um coração voltado, principalmente no âmbito da escola bíblica, porque são poucas as pessoas que querem estudar. Então entenda isso. Entenda isso, que você, professor, tem que ser honrado pela atitude de estar assistindo um vídeo, se preparando para uma aula de domingo. Enquanto muitos estão dormindo, você está se preparando para pregar a verdade, o evangelho genuíno. Que Deus te abençoe. Fique à vontade, meu querido. Certa vez, um jovem me procurou e me perguntou assim se a gente cobrava para dar uma aula, para falar sobre qualquer assunto. Muito bem, fala isso aí. Muito bem, muito bom. É bom falar sobre isso. Se a gente cobrava para dar uma aula, ou para dar qualquer tipo de explicação a respeito da Bíblia. Eu disse para ele assim que não, que jamais. Que o fato de estudarmos e de querermos aprender é para entendermos melhor a respeito do nosso Deus. Quando nós temos a oportunidade de passarmos isso a alguém, nos é uma vitória, porque entendemos que aquilo pode edificar uma vida, e naturalmente com isso nós estamos conquistando vidas, que é o mais importante. Então, mesmo que alguém possa nos apontar, lançar alguma coisa contra a nossa vida, eu particularmente escrevo para algumas redes sociais, e a gente às vezes sofre muito com isso, porque somos apontados como alguém que quer aparecer mais do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa ideia de cristianismo, e a ideia de cristianismo que Jesus ensinou, é doação. Jesus, em todo momento em que ele estava com pessoas, a sua atitude era doar alguma coisa para alguém. Então, ser irrepreensível, como diz esta lição, também é trabalhar nesse anexo, de dar alguma coisa para alguém. Quando você está trabalhando nisso, de encontrar subsídio, de encontrar algo para dar a alguém, para alimentar alguém, é o mesmo que você está alimentando as pessoas que estão com fome. Então também é uma vertente necessária do cristianismo, até só atendendo ao pedido do pastor Elias aqui, que nos pediu para a gente contar um pouco dessa história. E falando sobre esse tópico, atitudes do servo fiel ante a volta do Senhor, eu gostaria de chamar o amado professor que nos ouve,
para uma grande crise que afeta a igreja de hoje, que é uma crise de mornidão espiritual. A mornidão espiritual é uma das sérias consequências do abandono do verdadeiro cristianismo e da apostasia que a Bíblia diz que nos últimos tempos viria sobre a face da terra. Mas essa mornidão também tem a ver com as prioridades que cada cristão escolhe, porque a vida ela é feita de escolhas. E se nós observarmos a vida do apóstolo Paulo, ele escolheu viver uma vida irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. E quando quando nós aguardamos a volta de Jesus, quando nós assumimos essa vida de compromisso com Deus, ela influencia o nosso estilo de vida. Quando nós olhamos para a volta de Jesus e tomamos isso aí como prioridade na nossa vida, quando a volta de Cristo ela é prioridade na nossa vida, ela modifica o nosso estilo de vida. Nós passamos a viver uma vida de temor, de irrepreensibilidade, de dedicação a Deus. Nós passamos a viver uma vida de oração. Tudo isso aí é mudado a partir do momento em que nós escolhemos viver aguardando a volta de Cristo Jesus. E o professor, ele pode passar isso para a sua classe. O que é viver? Por que viver uma vida irrepreensível? O apóstolo Paulo foi um dos poucos homens que bateu no peito e disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso serve de exemplo para nós e para a nossa classe, nesse assunto tão importante que estamos aprendendo nessa noite. O item de número 2 diz: não dar lugar à carne. Atualmente, muitos crentes estão se aproveitando da liberdade cristã para dar ocasião à carne. Muitas igrejas não passam de clubes religiosos onde não se vê compromisso nem santidade. Incham em número, porém não crescem na graça e conhecimento. Não se esqueça de que em breve Jesus virá e aqueles que andam segundo a carne não herdarão o reino de Deus. Não podemos nos esquecer de que o mesmo Deus que é amor é também um fogo consumidor. 1 Coríntios 6, o versículo número 12, presbítero Jacques, professor Alex, Isaías 56, versículo 7. Eu acho magnífico esses dois textos para que nós possamos entender esse tópico em específico. 1 Coríntios 6, versículo 12. Professor Jacques, pode ficar à vontade, meu querido. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu não vou nem comentar esse versículo, nem comentar sobre não dar lugar à carne, porque Paulo já estava batendo pesado. Eu não vou comentar. O que eu vou falar para você é o seguinte: o que nos é apresentado fora da Bíblia, fora da palavra de Deus, não é e nunca será Evangelho de Cristo, pois em todo o tempo Jesus nos confiou a boa nova, palavra, Evangelho, e a mesma que nós estamos falando, essa palavra, o Evangelho, a boa nova, ela traz consigo benefícios, e esses benefícios ele é provado através do que nós chamamos de arrependimento de pecado. Não existe fora da Bíblia algo que não seja arrependimento de pecado. Logo que nós estamos vendo boate, MMA, quadrilha, carnaval gospel e essas vendas, indulgências e demais facilidades existentes no meio cristão, não passa de ansiedade carnal, querido. Não passa de ansiedade carnal. Isaías 56, versículo 7, professor Alex, fica à vontade, meu querido. 56, Isaías, capítulo 56, versículo 7, diz que também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração. Volta a câmera para cá. Então vamos entender isso aqui. A minha casa será chamada casa de oração. O seu holocausto será aceito na casa. Então, para com esse negócio de MMA, esse negócio de boate. Isso aqui, querido, isso não é holocausto para Deus, não. Isso é coisa humana, isso é ansiedade carnal. Deus não se comove com essas coisas humanas. A Bíblia diz que um coração quebrantado agrada a Deus, um perfeito louvor. Esse negócio de
adoração extravagante, neguinho rodando em bandeira e pulando no chão, e aqui para nós não pega bem isso para homem na igreja. Não, essas coisas, querido, as pessoas vão duvidar da sua masculinidade. Toma cuidado com essas coisas aí, querido. Isso é adoração extravagante. Eu estou dançando porque Davi dançou, mas Davi não dançava com essas coisinhas todas aí não, viu? Toma cuidado com isso aí. Então, nós estamos vendo hoje, são verdadeiros, o que nós chamamos de diversão na igreja. O presbítero Caio estava aqui falando sobre isso, sobre o pluralismo, dos jogos, as brincadeiras religiosas dentro da igreja. Deus não tem compromisso com essas coisas. A Bíblia diz em Isaías que a casa do Senhor é conhecida como casa de oração. Ok? Fique à vontade, meu querido. Só deixar aqui ao meu amigo professor, eu sou apaixonado pelo capítulo 6 do livro de João, porque Jesus fala que ele é o pão que desceu do céu. Mas me chama a atenção o versículo número 58, que diz assim, a última parte: quem comer este pão viverá eternamente. Quando você começa a ler o capítulo 6, tem um texto que Jesus diz que quem come do pão que é Jesus não mais terá fome. Se nós estamos vivendo dias em que as pessoas precisam desse tipo de manobra que o aproxime de um cristianismo, é importante você saber que existe alguma coisa errada com a sua alimentação. A Bíblia diz que o meu Jesus, ele é imutável, que ele não muda e que não tem sombra de variação. Então, se existe algum erro, o erro está naquilo que nós temos comido. E quando você deixa de alimentar desta palavra, deste pão vivo que desceu do céu, Jesus chega a dizer nesse capítulo 6 que o povo de Israel comeu o maná do deserto e voltou a ter fome, mas se quem alimentar dele, não mais terá fome. E a fome aqui, não estou falando de fome física, é a fome concernente aos desejos pecaminosos que outrora invadia o nosso estômago espiritual e nos fazia andar atrás de balancetes musicais mal orquestrados, como a gente vê aí um funk ou alguma coisa desse tipo. Não que a pessoa não possa cantar, mas para Jesus não. Para Jesus é algo santo, é algo que tem a reverência. Nós precisamos disso em nossas vidas. Ser irrepreensível passa muito por cima disto. Alimenta das coisas de Jesus, que você não vai ter necessidade de alimentar dessas coisas banais e fúteis que o mundo nos apresenta nos últimos dias. Eu vou continuar aqui no tópico de número 3, dar frutos, e caiu certinho para o professor, o pastor Alex. Fica à vontade, meu querido. Tópico 3, dar frutos. Como crentes, precisamos dar bons frutos até a vinda de Jesus. As lutas do nosso dia a dia e as tristezas não podem nos impedir de frutificar. Trabalhar na obra do Senhor não é nada fácil. Enfrentamos lutas e tristezas, mas logo nos esquecemos de tudo quando vemos almas se rendendo aos pés do Senhor Jesus, sendo batizadas em águas e no Espírito Santo. São, na verdade, os frutos, a glória, o gozo, a alegria e a coroa de todo o nosso trabalho. Trabalhe para o Senhor, seja um semeador, pregue a palavra de Deus enquanto é tempo, pois o dia do Senhor virá quando não podemos mais anunciar a salvação. Ainda existem muitas pessoas para serem salvas. Muitos estão esperando para ouvir a respeito do Evangelho. Faça a sua parte, frutifique, ganhe vidas para o Senhor Jesus. Eu me fiz uma pergunta nesse texto específico para o meu ministério, e eu creio que todos nós trabalhamos na igreja, somos colaboradores, deveríamos nos perguntar: como tenho certeza se o meu ministério está de modo correto? Essa é a pergunta que você deve fazer em sala de aula. A resposta é: a única maneira é ver os frutos que se manifestam no meio do povo de Deus. Esta é a única maneira, é ver as pessoas te enxergarem como um homem temente a Deus e que não tenha o que se envergonhar, que tenha conceito ético
bíblico. Isso nos últimos tempos está acabando. Eu tenho um conceito moral, ético-moral, mas não tenho um conceito ético-bíblico. As pessoas pregam tanto sobre o conceito ético, mas se esquecem da ética bíblica. Um conceito cristão, como diz Paulo, Timóteo, abstenha-se. Timóteo, tome cuidado. Nós precisamos ter um conceito bíblico, ético-bíblico, não só conceito moral. E acima de tudo, querido, que tenha certeza de ser um homem salvo em Jesus Cristo. Essa é a certeza de que o seu ministério está dando certo. Fica à vontade, porque eu gostaria de salientar para os amados professores que estão nos assistindo que uma pessoa que diz esperar a volta de Jesus, ele não pode viver uma vida materialista, uma vida baseada no pragmatismo e nem tampouco no hedonismo. São 3 ismos prejudiciais a todos aqueles que aguardam a volta de Jesus. O materialismo é aquela pessoa, o materialista é aquela pessoa que vive com o coração voltado para os bens materiais, para adquirir riquezas dessa terra. A pessoa que vive na prática do hedonismo é aquela pessoa que vive voltada para o prazer passageiro deste mundo. É uma pessoa que se preocupa apenas em satisfazer o seu eu com os prazeres dessa vida. Esse tipo de pessoa, ele perde a sua visão de reino de Deus. E a outra classe de pessoa que pode estar dentro da igreja é aqueles que nós chamamos de pragmáticos ou pragmatismo. Ou seja, quando a verdade não se interessa mais, não tem mais sentido. Quando a verdade deixa de ser um conceito universal. Então, quem aguarda Cristo Jesus, quem aguarda a volta de Cristo, não pode ter essas características. E isso é muito importante o amado professor deixar bem claro para a sua classe, que o materialismo, o pragmatismo e o hedonismo são atitudes, são comportamentos, são sistemas filosóficos que destroem, que tiram a visão do crente de aguardar a volta gloriosa de Cristo Jesus. Eu vou continuar aqui, conclusão, com o presbítero Jacques. Fique à vontade, meu querido. Nos diz assim a conclusão desta tão enriquecedora lição aos nossos corações. Em breve Jesus virá. Você está preparado para a sua vinda? As consequências de nossas escolhas serão eternas. A salvação é individual. Que o Senhor nos ajude a ter a consciência e vivência dentro do padrão divino para esperarmos a volta de Jesus conforme os ditames da sua santa palavra, amando a sua vinda. A pergunta é muito pertinente. Você está preparado para a vinda do Senhor Jesus Cristo? Nós estamos preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo? Ou nós estamos como alguém que está projetando esta vinda para daqui a 20 anos, quando talvez você já tiver passado da casa dos 60 ou 70 anos, quando não mais poderá talvez desfrutar do benefício do potencial físico. Temos que ter muito cuidado com isso, queridos irmãos. Muitos de nós temos caído neste labirinto muito perigoso de querer postergar a volta de Jesus Cristo a fim de que nós possamos ser agraciados dos benefícios mundanos. E quando a própria Bíblia nos diz que nós temos que abdicar desses benefícios e seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, a fim de que nós possamos nos aproximar dele, lembrando que devemos buscar primeiramente as coisas que são de cima, para que as demais coisas nos serão acrescentadas. E não acrescentar tudo aquilo que você quer, mas aquilo que você tem necessidade. E talvez o evangelho que nós temos visto alguém pregar hoje é justamente o evangelho que, por pregar tantos benefícios terrestres, impede você
de desejar. E quando eu falo de desejo, eu falo de colocar em prática aquilo que o Senhor falou, para que fosse nos abreviado a sua vinda, que é justamente eu e você fazermos aquilo que é a nossa obrigação. Então, que nós possamos ter um padrão de vida cristã colocado em pauta, e que seja o nosso desejo diário agradar ao Senhor Jesus Cristo, porque creio eu que quando um homem de Deus ele abraça uma causa, como nós falamos aqui do apóstolo Paulo, como ele abraçou a causa do cristianismo, ele com muita graça e com muita, talvez, alegria no coração, ele rasga o seu coração e abre a boca com muita vontade para falar sobre todos os naufrágios, sobre tudo aquilo que ele viveu, sobre chicotadas em suas costas, sobre tudo aquilo que ele passou pelo Evangelho. Ele trazia um regozijo em seu coração, porque ele sabia e tinha uma convicção muito grande dentro dele, que quando eu leio isso, quando ele escreve ao Timóteo, eu fico assim, estarrecido. Já estou sendo oferecido em holocausto, já estão indo cortar a minha cabeça, mas eu sei o que eu fiz, eu sei qual foi a minha trajetória. Tomara que você encontre a sua trajetória também dentro desse cristianismo real, não desse cristianismo talvez vivido de uma forma tão obsoleta, tão medíocre que muitos têm vivido. O apóstolo Paulo fala, e eu vou parar aqui, porque senão nós temos mais tempo. Ele diz assim: somos os mais miseráveis homens, se esperarmos em Cristo somente nessa vida. Nessa vida não, espera para aquela vida lá de cima, para a vida que é literalmente eterna. E isso, querido, você gostando ou não, você acreditando ou não, é uma verdade absoluta: Jesus vai voltar. Professor Alex, fica à vontade, meu querido, considerações finais. Eu gostaria de, antes de fazer os meus agradecimentos, sugerir para os professores que cada um dos amados professores adquira o exemplar da revista Ensinador Cristão, que será muito útil para o seu bom desempenho na classe. E gostaria também de deixar para os amados professores que repassem para os seus alunos as atitudes do servo fiel ante a volta do Senhor Jesus: ter uma vida irrepreensível, não dar lugar à carne, dar fruto, ler a palavra de Deus e orar. São as atitudes de um servo fiel que deseja, que aguarda a volta do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, você amado professor, você amado irmão. E eu gostaria de deixar uma palavra para a tua vida nesta noite, nesse dia. Nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Deus abençoe a sua vida, seu ministério como professor. Quero agradecer ao meu amigo, pastor Elias, presbítero Monjacos, a nossa igreja, sede aqui, que é o Flotônio. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Queridos, eu quero nesse momento agradecer a oportunidade que nos fora concedida hoje para estarmos compondo a bancada. É uma honra para mim estar ao lado de pastores como os que aqui hoje falaram, o pastor Elias, o meu grande amigo, que aqui mais uma vez nos dá a honra da companhia, que o Senhor possa abençoar de uma forma muito especial. A você eu quero mais uma vez te agradecer por nos acompanhar e dizer a você que nós temos alguns trabalhos que também estão convencionados a esse trabalho de escola dominical. Aos domingos, ao meio-dia, nós estamos em uma rádio local e com vinculação também via Brasil, através da internet. Você pode acessar e nos ouvir através do www.radio98to.com.br. Nós teremos imenso prazer em mandar um alô especial a você. Também queremos deixar aqui, Elias, um convite a você no Facebook, para curtir a nossa página, uma página que nós temos feito a fim de propagar o Evangelho e que tem dado um fruto excepcional. Só para você ter uma ideia, o nosso alcance semanal hoje está girando em torno de 2.800.000 pessoas na última semana. O nome da nossa página é Deus é Bom o Tempo Todo.
Nós estamos ali escrevendo diariamente postagens para enriquecer a vida espiritual das pessoas, aconselhando e assim por diante. Será um prazer se você puder curtir a nossa página, que Deus possa abençoar vocês. Então, lembrando, Deus é bom o tempo todo, é um dos projetos que nós temos também aqui. Outro projeto que eu tenho na faculdade de Teoflotone, chamado Aliança Bíblica Universitária, ABU, é até o porquê nós não estarmos aqui em outras oportunidades, é porque nós temos um trabalho que é simultâneo ao do pastor, professor Elias, então por isso que nós não tivemos oportunidade de atender ao convite dele em outra oportunidade. Mas também é um trabalho que nós fazemos nas faculdades, a fim de que nos achemos, como diz a lição, uma vida irrepreensível, uma vida de dedicação ao Senhor nosso Deus, para que as pessoas possam ter o conhecimento de Jesus, que é o mais importante. Então, muito obrigado pelo convite, que Deus possa abençoar a vida da nossa igreja, a vida de todos vocês que estarão nos ouvindo nessas oportunidades. Fique com Deus em nome de Jesus. Muito bem, meu querido, nós nos despedimos de vocês, um grande abraço. Acesse esses portais para que você tenha um conteúdo para levar para a sala, principalmente mande alô, curta a nossa página, divide a lição. Conhecimento só é conhecimento quando é dividido. Não se esqueça do que diz o professor Alex: cuidado com os 3 ismos: hedonismo, materialismo e pragmatismo. Que você não caia nesse conceito nos últimos tempos, e que Deus te abençoe e te dê uma aula abençoada. Paz do Senhor.